e a ojeriza da vulgaridade. Reflexões. Antes de mais nada, vamos começar com a definição, né? A etimologia da palavra vulgaridade. Vulgaridade, a palavra vulgar, né? Que é vulgaridade é derivada do vulgar, né? Vem do latim, derivação de vulgus, que significa multidão. Vulgar é aquilo, portanto, que é usado pelo povo e não possui traços de nobreza ou distinção. E aí a gente pensa, por que nós, mulheres, temos medo do estigma de vulgar? Né? A maioria das pessoas tem medo de serem vulgares. Bom, eu sou vulgar, faço parte do povo, né? Até o dia em que alguém me der um título de condessa, duquesa, marquesa, princesa, certamente rainha eu já sou. O fato é que vulgaridade nada mais é do que algo inventado para demarcar e diminuir aquilo que é construído e trazido pelo povo. Se tratando de dança, todas as danças populares são vulgares, minha gente. Então vamos parar com esse medo de rebolar, de mexer a raba, de botar esse tesão pela vida em forma de dança. Deixa fluir, sabe por quê? Parada, você continua sendo vulgar, querida. Só de existir, você continua sendo vulgar. Então, botando na balança, faz mais sentido a gente dançar, né? Faz mais sentido a gente fazer o que a gente quer, sabe? O medo e a ojeriza da vulgaridade, elas podem ser pensadas por vários vieses. Um dos vieses é que, geralmente, o corpo gordo é ainda mais estigmatizado como vulgar, né? Então, uma pessoa gorda dançando, ela com certeza vai ser mais vulgarizada do que outros corpos, né? Corpos magros. Além de vulgarizada, ela vai ser ridicularizada, né? E eu digo isso por experiência própria, tá? Quando a gente não é ridicularizada, a gente é vulgarizada, objetificada, fetichizada. Como se o corpo gordo não pudesse ter bom desempenho em nenhuma atividade física. O fato é que nós que dançamos, que usamos essa nossa energia artística e expressamos a nossa sensualidade através da dança, se somos corpas gordas, temos um trabalho um pouquinho maior para estabelecer nosso corpo, né? Jogar nosso corpo no mundo, porque a gente tem que lidar com isso, com o preconceito, com a ojeriza que se construiu em torno de tudo o que é vulgar, ou seja, de tudo que vem do povo, que é popular, e tudo que vem de um corpo gordo, né? Então, falar nesse lugar de uma mulher que gosta de danças sensuais, que sempre gostou, e que sempre teve um corpo gordo, né? Um corpo fora do padrão, e que se apresentou em palcos, que participou de grupos de dança, ainda assim, sempre marcada, né? Sempre tive esse lugar de corpo gordo, e sim, sofri com isso, né? Sofri preconceito, já fui excluída de alguns processos e apresentações, enfim, cada um sabe da sua luta, né? O fato é que esse medo e essa ojeriza da vulgaridade é também uma criação do patriarcado, né? Se tratando de mulheres, de corpos femininos. Por quê? Porque eu nunca vi, assim, pra falar a verdade, um homem sendo acusado de vulgar. Por exemplo, o Xandinho do Harmonia, maravilhoso, que dançava, rebolava, Ave Maria. Minha infância. Ele nunca foi, quer dizer, eu nunca ouvi alguém falar que ele é vulgar. Mas ele é vulgar, ele é do povão, é cultura do povo, né? Harmonia do samba é povão, pagode é povão, funk é povão, forró é povão, sabe? Então, quais são as medidas para julgar uma pessoa vulgar e não sensual? Quais corpos são vulgares e quais corpos são sensuais? Qual movimento é vulgar e qual movimento é sensual? Seria vulgar, por exemplo, eu rebolar com a perna aberta? Rebolar com a perna aberta é vulgar. Mas se eu fizer o zerinho da dança do ventre, não é vulgar. Pra mim não faz sentido. Uma vez, vou contar pra vocês uma história da minha vida, fofoca. Eu era muito nova, então eu não tinha muito essa coisa do questionar e debater ali, né? Eu ficava ruminando as ideias que chegavam e que me inquietavam. Então, uma vez, eu ouvi de uma que eu admirava muito e me espelhava muito, eu ouvi um comentário dela sobre uma outra pessoa que estava dançando, uma outra mulher. E
mulher estava dançando, segundo ela, com vulgaridade. A gente que dança esse estilo, não vou dizer qual, a dança, a gente tem que entender os limites entre sensualidade e vulgaridade. E aquilo ficou ecoando na minha mente. Quais são os limites entre vulgaridade e sensualidade, sabe? Se tratando de uma dança que já se propõe a ser sensual, né? O que limite é esse, né? Como a gente determina o que é o limite entre vulgar e sensual? E aí eu não vi nada de vulgar na dança, a mulher simplesmente rebolava mais. Todos os movimentos dela eram muito rebolados. Era tudo muito rebolado, tudo muito aqui no quadril, né? Sendo que essa dança poderia explorar outros movimentos ondulados, outros rebolados, mas a mulher sempre focava no quadril. Jeito dela, né? A gente tem que aprender a respeitar a dança que os outros corpos apresentam. E aí aquilo ficou na minha cabeça, o limite entre sensualidade e vulgaridade. Tipo assim, aquilo ali, ouvido de uma professora que pra mim era uma referência, me fez estagnar, né? Eu comecei a tentar encaixar a minha dança, mexe muito a cabeça. E aí mas não é pra mexer a cabeça, eu gosto, me dá prazer. Enfim, né? Esses limites que inventam estão aí para serem ultrapassados. A gente está no momento de ter autonomia. E é essa a proposta que eu trago com o Movimento S, né? Dentro desse projeto maior chamado Deixa Que Eu Seja. Pela liberdade, pela autonomia de nós mulheres, que estamos nesse processo de autoconhecimento, né? De despertar da sensualidade, do poder criativo, junto com a espiritualidade, né? A sensualidade e a espiritualidade andam juntos, sim, e andam juntas. E nós temos total autonomia para decidir, né? Escolher que movimentos a gente faz. O nosso corpo traz as respostas. O nosso corpo diz como ele quer se mover. É só a gente deixar ele livre para fazer isso. A gente dá os estímulos, as provocações adequadas para o corpo fazer a parte dele, porque o corpo sabe o que quer. Sabe o que dá prazer a ele. E, gente, a gente tem que começar a buscar o prazer na nossa vida, certo? Sem essa de focar na dor, vamos focar no prazer. Porque viver é gostoso e dançar é prazeroso. Então, que seja, deixa que seja. O importante é a gente estar bem aqui dentro, certo? O que os outros vão pensar é problema dos outros. Vulgaridade, sensualidade, sexualidade, as pessoas confundem muito, mas no fundo, se trata de você consigo mesma, da sua relação com o seu corpo numa dança sensual. A sua sensualidade intuitiva, ancestral. E isso, minha querida, para você expressar tudo isso, você não precisa da autorização de ninguém. Você precisa apenas escolher fazer isso. Com consciência, com entrega, confiante, que você pode, certo? Esquece esse papo de vulgaridade, tá? Isso daí é conversa para dominar, controlar o seu poder criativo, o seu poder criador, o seu poder de transformar a sua vida. Porque sim, rebolar, ativar o seu centro de força criativa transforma a sua vida. Me acompanhe.